Bom dia, Rock. O bom dia tá ótimo. Boa noite, Rock. Boa noite, senão não vou acreditar que é ao vivo, né? Tudo bem, Fabiano? Exatamente. Que Tudo bem, bom, tudo bem. que bom te encontrar. Só uma pandemia para fazer com que a gente fique aqui tete a tete, batendo um papo aí durante esse tempo, né? Eu quero que tu Exatamente. saiba que é um prazer enorme para mim poder conversar contigo, tendo essa companhia aí de vários amigos. Eu vejo aí que o Rodrigo Pugina está aí, grande e querido amigo, né? Cláudio Azevedo e tantos outros que vão entrando, né? Como é que tu anda? Tudo bem? Como é que está te encaminhando com essa quarentena? Então, Rock, eu digo que a quarentena ela nos impõe inúmeros desafios, desafios de ordem pessoal, desafios de ordem profissional, desafios de ordem psicológica, enfim. Mas penso que nós temos que, diante de uma pandemia, no meu caso, por mais desafios que me são impostos, estou numa situação de privilegiada, né? Porque ficar em casa para mim significa ficar num ambiente acolhedor, com todas as minhas condições preenchidas, materiais, né? E com minhas filhas em casa, enfim, marido. Então, é difícil? É. Mas são os problemas, digamos assim, da classe média, que estão muito Ah, distantes de grande parte da sociedade brasileira, né? é verdade, é verdade. Não. É, E tu estás tem um bem, Rock? lado, tem um lado bom. Graças a Deus também. Aqui em casa tudo está correndo às mil maravilhas. É, cada ambiente da casa se transformou num pequeno gabinete de reuniões virtuais, né? A minha mulher, a minha filha, cada um está também com as suas atividades, né, virtuais em função dos seus compromissos, né? Mas é um aprendizado, né? A gente dar aulas foi para mim um desafio muito grande, dar aulas pelo computador e tal, né? E, mas aprendi muito com isso também, né? E vai ser muito bacana. Acho que uma experiência muito bacana que eu vejo que tu estás fazendo aí é a organização do mês do advogado no AB, né? Queria até te parabenizar, porque participei da reunião na semana passada e olha, tá de tirar o chapéu, né? E não é para qualquer um, né? E hoje veio a notícia de que não adianta querer fazer mais programação porque já se esgotou todos os espaços, né? Que bacana, hein? Isso é uma grande conquista mesmo, que coisa boa, né? Roque, Mas eu então, penso que num grande trabalho coletivo, né, que nós fazemos na ordem, ali, especialmente na coordenação das comissões, são cerca de 60 comissões, não é? E abordando diferentes temas e todos de muito interesse da advocacia e também da sociedade. Eu diria que a OAB ela tem esse papel institucional diferenciado, né? Não querendo sim, menosprezar o papel das entidades corporativas, mas a OAB ela é muito mais do que uma simples entidade de classe, né? Dito pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ela é uma autarquia sui generis, ela tem um papel institucional relevante, teve na democratização do nosso país e alcançou um patamar institucional na Constituição de 1988 como guardiã desse próprio sistema constitucional, não é? Tendo legitimação para ingresso de ações diretas de inconstitucionalidade, legitimação universal. Então, o papel da OAB nesse cenário jurídico e de sistema de justiça ele é relevantíssimo. E as comissões da ordem, elas fazem exatamente esse papel de apoiar a diretoria e a presidência, não é? Na abordagem dos mais variados temas. E então, organizar um mês da advocacia, ele é desafiador, é um grande desafio, ainda mais dessa forma virtual, em tempos de pandemia, e nós preocupamos, então, em buscar que as comissões discutissem as dificuldades, né, das suas áreas específicas em tempos de sim. pandemia,
e trazer tanto o público interno, eu diria, entre aspas, a advocacia, mas todos, né, a cidadania que se interessa pelos temas que nós estamos abordando nas nossas mais variadas faixas de atuação. E nesse sentido eu já agradeço o trabalho, né, Roque, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a nossa primeira comissão, a comissão que na verdade é presidida pelo próprio presidente da Ordem, assim Sim. estatutariamente definida, mas que vem aí coordenada pelo Pugina, por ti, enfim, tantos colegas que se dedicam à nossa Comissão de Direitos Humanos, e eu agradeço muito, aproveito essa oportunidade para agradecer muito o trabalho de toda a comissão, a Neuza, e pelo convite de estar aqui hoje falando um pouco Hum. sobre um tema que me parece que é relevante para a nossa sociedade. Isso, aliás, essa conversa, né, é a segunda que nós estamos fazendo das humanidades, né? Toda terça-noite nós vamos ter uma live conversando sobre algum tema importante assim relacionado com os direitos humanos. E, e a conversa de hoje, para mim, é muito cara, né? Isso aí para ti também, porque durante esses últimos 8 anos aí em que se trabalhou bastante profundamente, né, na construção de uma PAC aqui no Rio Grande do Sul, tu deste uma excelente contribuição, né? Não só tu, Fabiana, mas a Procuradoria-Geral do Estado foi assim uma parceira incansável, né, para nós superarmos uma série de obstáculos de ordem burocrática, enfim, né, firmar convênios com os diversos órgãos do Estado, né. Foi um trabalho muito bonito, assim, né, em que todo mundo estava puxando o carro para o mesmo lado, para frente, né, empurrando para frente. E estamos aí, né, 1 ano e meio já com a primeira PAC do Rio Grande do Sul funcionando, já temos uma segunda que já está em pleno funcionamento também, com recuperandos já executando a sua pena em Pelotas, né? E várias outras que estão nos mais diversos níveis assim de construção, né? E é um trabalho realmente encantador, né? Agora mesmo estava, antes de nós nos encontrarmos aqui, estava ouvindo os noticiários da noite e ficamos sabendo aí da interdição Interdição. do presídio central da cadeia pública de Porto Alegre, né? Puxa vida, é um estabelecimento assim com 4.300 pessoas, né? Com parcos recursos, por mais boa vontade que tenham as pessoas que lá trabalham, né? Os agentes penitenciários e a Brigada Militar, que hoje administra essa casa prisional, não, não é fácil. Tá? E, e a gente percebe que, da forma como a gente vem trabalhando a execução penal, de um modo geral, e falo isso não só aqui do Rio Grande do Sul, né, No Brasil mas no Brasil, talvez e no no mundo. mundo, né, a gente está enxugando gelo, a gente está, nós não estamos contribuindo assim de uma forma efetiva para uma ressocialização de alguém que errou, enfim, né? É um mundo bastante cruel, né? E aí eu queria começar essa nossa conversa te perguntando, assim, né? Qual é a tua visão, a tua opinião acerca da construção de uma PAC, da realização de uma PAC, né? Primeiro, Roque, eu quero deixar bem claro que esse tema interessa a todos nós, né? Porque muitas vezes nós vamos falar e as pessoas gostam de rotular e dizer, não, esse tema só interessa, vamos defender os apenados, né? Os direitos dos apenados. Não é
Isso é, na minha visão, relevantíssimo, mas não é apenas disso que se trata. E eu fui ter um pouco mais de proximidade com esse tema quando eu assumi a coordenação de direitos humanos da Procuradoria-Geral do Estado. E primeiro, vou fazer um parênteses aqui, porque nem todas as procuradorias dos estados têm uma procuradoria especializada na matéria de direitos humanos. Isso é uma questão, inclusive, de debate, enfim, né, do papel da advocacia pública nessa matéria. E esse exemplo da PAC, por isso que quando o Rodrigo me convidou para falar, eu aceitei com o maior prazer, porque este tema descortina o papel da advocacia pública na construção realmente de uma política de Estado. Porque o advogado, ele não é só o advogado que está lá no contencioso, né, Roque? Ele é o advogado que está na consultoria jurídica, no assessoramento jurídico e na construção da realidade da primeira PAC no Estado, como tu falaste no início, teve um papel fundamental da Procuradoria como um todo. Não só meu, mas de uma colega que exercia o papel de agente setorial na Secretaria da Segurança Pública na época, né? Porque a SUSEP, então, era apenas um braço dessa secretaria. Hoje já temos uma Secretaria de Administração Penitenciária, mas na época não tínhamos. Então, tínhamos uma colega que estava lá na Secretaria de Segurança Pública, tínhamos uma colega como agente setorial na SUSEP, e tinha, né, uma colega, que era eu, né, na coordenação de direitos humanos. Então, conseguimos agir como um sistema, realmente, né, e orientar o gestor e fazer o gestor entender que, independentemente da política, né, se nós vamos rotular a esquerda ou a direita, este tema independe disso. Ela é uma pauta que interessa ao Estado, porque é impossível, em termos de segurança pública, nós convivermos com uma realidade que nós daqui a pouco estamos caminhando para 1 milhão de presos no nosso país, no nosso sistema penitenciário. E nós não temos vagas prisionais suficientes para isso e nem teremos, e nem temos caixa para sustentar a criação de novas vagas no sistema prisional no modelo convencional. E diante dessa realidade, né, que eu me deparei quando assumi a Comissão de Direitos Humanos, eu comecei então a buscar outras formas, né, de trabalhar com execução penal. E aí, em contato com essas colegas que já tinham mais familiaridade, inclusive na matéria, eu conhecia o método APAC e propus, então, ali tratamos, né, de fazer aquele evento que tu estivesse, te convidamos para participar, isso convidamos o Gilmar Bortolotto, que também né, muito envolvido com isso no âmbito do Ministério Público, já estava envolvido na APAC Canoas, não é? Que na verdade era ali que se esperava que sairia a primeira APAC no Estado e acabou, eu digo, essa atuação, né, fez esse movimento todo que acabou num convênio entre Estado, Ministério Público, a própria SUSEP, mais diretamente, o Poder Judiciário, e fazendo se concretizar então a APAC num prédio que era do Estado, que estava muito ruim, né, inutilizado, e com um trabalho voluntário, um trabalho de comunidade, que ele é o essencial, né, para nós termos uma implantação de uma PAC, conseguiram então, e aí te parabenizo e parabenizo tantos voluntários que se doam à PAC, fazer surgir a nossa, né, primeira associação de proteção e assistência aos condenados e que é uma realidade, já vai fazer 2 anos, e aí, como tu disseste, já temos aí a questão de Pelotas, não é? Trazendo isso para o estado do Rio Grande do Sul. E me lembro que nesse papel de convencimento e de exposição do que seria a metodologia, foi muito importante também que, na época, a presidente do Supremo Tribunal Federal era a ministra Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia,
sempre esteve muito focada nessa pauta do sistema prisional. Até porque não é de hoje as rebeliões, não é a realidade do nosso sistema carcerário. A própria OAB, né, Roque, do Rio Grande do Sul, trouxe esse debate, fez denúncias, enfim, em organismos internacionais pela realidade da nossa, hoje denominada cadeia pública, mas nosso presídio central de Porto Alegre, e que, para quem não conhece, é só ver o documentário, né, que bem demonstrou a realidade do Central, né, o documentário Central. E a ministra Carmen Lúcia, então, focou muito a administração dela nessa questão do sistema carcerário, e ela fez uma reunião, não sei se tu lembras, eu não sei se tu estavas ou Sim. estava tu, era tu que estavas, né? Eu e o Gilmar Bortolotto tivemos oportunidade de falar sobre a PAC nessa reunião, que ocorreu lá no Exato. fórum, né? Isso, No Fórum exatamente. Uma Novo. reunião pequena, Aham. e vocês falaram sobre a PAC, e a ministra Carmen Lúcia, quando atuou na questão da PAC, ela atuava como procuradora do Estado em Minas Gerais. Eu não Então, sabia que ela era mineira. era a Para mineira, mim foi uma e surpresa. ela e eu questionei exatamente sobre o papel, né, da procuradoria nessa implantação, e ela disse, não, foi muito relevante, né? Foi o elo para fazer essa engrenagem começar a funcionar. E então ali as coisas começaram a se estruturar, e aí muitos agentes envolvidos, o papel importante da OAB, o papel importantíssimo do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos entes estatais, não é? E, sem dúvida, dos voluntários, por um método que, para quem está nos assistindo, né, e talvez não conheça, em relação ao método convencional, que tem uma taxa de reincidência de cerca de 80%, ele tem uma taxa de reincidência, alguns dizem que é 8%, outros dizem 15%, enfim, de qualquer forma, um ou outro É, percentual é muito bem menor, inferior, é exatamente, verdade. incomparável. E o que uma taxa de reincidência baixa significa uma sociedade mais segura, que é o que todos almejam, né? Quando falamos em termos de segurança pública. Hum, Sem contar, né, Roque, que hoje o que nós temos no sistema prisional é a escola do crime, né? Infelizmente, essa taxa demonstra isso. Eu, quando te confesso que eu nunca gostei muito na área criminal. Enfim, né? O direito penal é algo que nas faculdades os alunos amam. Eu nunca fui essa aluna que amou o direito penal. E quando fui, então, para a advocacia, iniciei na advocacia trabalhista, depois fui para a advocacia pública, e na advocacia pública também nós ficamos muito mais afastados da área penal. E quando assumi a Comissão de Direitos Humanos, me deparei com essa realidade, porque fui atuar no programa de proteção a testemunhas, fui atuar na questão envolvendo os adolescentes, né, cumprindo medidas socioeducativas, fui atuar no Comitê Estadual contra a Tortura, enfim, em uma série de áreas que estavam muito mais vinculadas às questões criminais. E ali eu vi que realmente nós tínhamos que buscar alguma forma de pensar diferente, de pensar fora da caixa em termos de execução penal, porque penal, é um exatamente. sistema completamente falido. No programa de proteção a testemunhas, né, na época, eu imagino que agora esteja da mesma forma, tu não lida mais com a testemunha protegida que não esteja envolvido na criminalidade. Hoje, a testemunha protegida, ela é geralmente Via uma de regra, delatora. é verdade. E aí, quando tu ouve determinados relatos, é impressionante o que nós temos de domínios de facções, e isso dentro das casas prisionais. Quer dizer, no método APAC, isso não existe, né?
dizer que ele é um método fácil para quem está lá, para o recuperando, que, né, quando ele entra, ele muda o seu status, ele passa a ser o recuperando, porque o foco é na recuperação. Dizer que vai ser fácil para ele, não, não vai. Tem muitos compromissos sérios a assumir no cumprimento dos estágios da sua recuperação. Mas vai ser um ambiente que ele vai ter disciplina, ele vai ter ocupação, ele vai ser oportunizado conhecimento para efetivamente eu recuperar o homem que está por trás, né, do criminoso. É uma frase que se usa muito no método, né, Rock? Uhum. E é uma frase adequada, porque é isso que se busca. Quer dizer, qual é o objetivo de um sistema, né? É ressocializar. E é Isso. ressocializar para voltar à sociedade, e nós temos uma sociedade segura. Então, por N razões, o método ele é bem sucedido onde foi implantado, né? Mas vou te deixar falar um pouquinho, depois eu falo mais. É. Tu sabe que, só para mim não esquecer, né? Canoas está em banho-maria. Tá? Canoas não morreu. A gente Uhum. avançou muito em Canoas, era o A início primeira? da PAC, era para ser lá mesmo. Tá? Mas depois surgiu a oportunidade de nós já termos um prédio aqui em Porto Alegre, que é o antigo albergue Padre Pio Buch, né, que tu referiste. E então ficou em banho-maria e agora está sendo retomado novamente por colegas nossos lá de Canoas. Uhum. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, né? A questão de que há uns anos atrás houve um seminário na época, Presídio Central de Porto Alegre, e, e esse seminário chamava-se Quantos Presos Temos, quantos Presos Queremos. E foi muito interessante esse seminário, porque deram voz também, não só a juízes, promotores, advogados e pessoas envolvidas com a execução penal, mas também aos presos. Né? Então, falaram 3 presos. E o traço assim de identidade entre o discurso de cada um desses 3 presos era a falta de qualquer tipo de preocupação com a recuperação deles. Né? Todos eles tinham penas superiores a 10 anos, né? E eles diziam, a nós nunca foi oferecido um curso profissionalizante que fosse. Né? Então, quando eu sair daí, quando eu terminar minha pena, eu talvez nem para bandido, mas eu sirva, porque eu não sei mais nada. Né? Uhum. Então, esse é um dos pontos que eu acho assim, que são fundamentais na APAC. Né? É o fato de tu dares a oportunidade para que o sujeito se ressocialize. Né? Não existe aquela coisa do barão de Munchausen, né? Que o cara pode se puxar pelos cabelos e sair sozinho do lamaçal. Uhum. Né? Alguém tem que estender a mão para ele e dar a oportunidade que ele saia. Né? E, e isso a PAC eu acho que faz muito bem. Né? É, tu Não. falaste uma coisa perfeita. Eles têm uma condição material melhor, porque e não é para ser um serviço de hotelaria, é porque isso também faz parte do processo de ressocialização. Tá? É quebrar com aquele paradigma da gambiarra que existe Uhum. no sistema tradicional, tá? De fazer um puxadinho, de um saco plástico virar uma cortina, ou sei lá o quê. Né? Uhum. Se Então, amontoar. isso não existe. Né? E com isso aí tu vai ajudando o sujeito a se organizar. Né? Uhum. Desde Uhum. do cuidado que ele tem que ter com a sua cama, o seu armário, as suas roupas, o seu trabalho, né? o seu estudo. Né? E tem atividade das 7 da manhã às 10 da noite. Né? Ele não Uhum. fica Ocioso. cuspindo, né? ocioso, né? Uhum. Durante a sua pena. E isso, Quando a Roque, gente. Hein? e isso é para a vida, né? Essa questão do ócio.
quanto mais coisas nós temos para fazer, mais nós fazemos. Exato. Isso, eu diria, pode ser um paradigma da sociedade contemporânea, mas eu vejo que as pessoas mais adoentadas na sociedade são aquelas que têm menos ocupações, né? Acho que não me escute, mas o ócio criativo, assim, ele tem que ser bem pouquinho. Porque eu ainda sou daquela teoria de que, né, a mente ociosa é o paraíso dos nossos diabinhos, assim. E na questão da recuperação, me parece que isso é fundamental. E não só isso, e também o papel da espiritualidade, né, Roque? Nós não Também. chegamos nisso, mas eu como muito focada ali na questão do Estado laico, enfim, em inúmeras discussões, inclusive em direito internacional, na questão do véu na França, enfim, vinha muito com aquela, com aquela minha formação da importância de estarmos numa sociedade, né, na questão dos crucifixos, no poder judiciário, nas salas de audiência, enfim, N discussões que nós temos né, quanto à laicidade do Estado. Mas quando eu me deparei com a PAC, eu entendi a razão e a importância, né, seja da pastoral carcerária, seja na PAC da espiritualidade realmente, né, de uma humanização ecumênica, porque realmente as pessoas precisam ter fé, né? A fé ela tem um papel importante na ressocialização, no encontrar o seu caminho, né? No recuperando, ajuda o recuperando, né? A ter essa filosofia de vida que nós, talvez, né, lendo mais, enfim, inclusive sobre filosofia, encontramos na racionalidade algumas razões, né, de vida, mas que para os recuperandos de regra, as razões de vida acabem sendo encontradas na espiritualidade também. Então, acho que esse é um traço distintivo também do método que me parece muito importante, né? No Presídio Central, a cadeia pública, como queiramos chamar, tem a presença da pastoral, mas poucos, né? Um pequeno percentual se interessa. Na APAC, não. Isso é a rotina. É um dos pilares Pilares. da Exatamente, APAC, dos que é 12 pilares. justamente a formação espiritual, né? E eu acho que isso é muito importante no sentido de tu te reconhecer como sujeito e a partir de tu te reconhecer como sujeito, tu reconhece o outro como sujeito. Tá? A gente percebe que a chegada deles na APAC, né, ela é de um jeito, né? E logo em seguida, em face do trabalho que vai se fazendo, eles vão baixando a guarda, eles vão se deixando tocar, sabe? É interessante isso, né? Eu tive o meu envolvimento, né, com o serviço penitenciário, ele já vem de muito tempo e começou na época já da academia. Eu comecei a dar aula há muitos anos atrás, muito cedo. Vi que tem diversos ex-alunos aqui. Queria dar um beijo na Jaqueline Siviero Dipe, que está aí me ouvindo. Gosto muito dela, foi uma das minhas primeiras alunas, eu acho. O Sócrates Santopoulos também, vi que está por aí, né? E tantos outros. E eu fazia visita com meus alunos, sempre foi uma marca registrada das minhas aulas, na cadeira de Direito Penal, fazer visitas aos presídios, né? E eu sempre saía muito incomodado, porque a gente olhava para aquilo e dizia, mas isso não pode ser assim, né? Isso está errado, isso não vai levar a nada, né? E tal. E até que em 2012 eu conheci a PAC, né? E parece que aí houve uma espécie de epifania, assim, pô, mas
existe isso, então, né? É possível, né? Uhum. E a gente, em 2012, ninguém sabia muito bem o que era a PAC. Na época se falava muito, era de uma sigla chamada PAC, né? Que era Uhum. pacote do desenvolvimento, não sei o quê, né? Uhum. Uhum. E Aceleração. isso, pacote de aceleração. E inicialmente, quando eu ouvi aquilo, eu achei que tivesse alguma relação com o governo de então, né? Mas logo percebi que não era e vendo, ouvindo as coisas e lendo sobre, né? Já surgiu a necessidade de visitar um lugar onde isso era. E para minha surpresa, quando nós voltamos de lá e começamos a falar sobre isso aqui, né? Virou um rastilho de pólvora, assim, né? A gente é, foi em diversas universidades, associações de bairro, viajamos esse Rio Grande todo, né? Dando palestras sobre a PAC. Levei para diversos congressos internacionais na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, né? Alunos meus fizeram trabalhos e apresentaram nesses locais. E logo em seguida começou também os alunos a se preocuparem com isso e fazerem seus trabalhos de conclusão, Uhum. dissertações de mestrado e assim por diante, né? Uhum. É Uhum. porque realmente é algo que, como tu disseste inicialmente, não tem a ver exclusivamente com o sujeito que praticou o crime e foi condenado. Tem a ver com nós Uhum. todos, né? Porque Exato. enquanto a sociedade não se der conta, né, de que o criminoso ele não vem de outra galáxia, né? Ele é Uhum. formado aqui nesse meio, Ele né? está no meio de nós. E nós temos que achar uma solução para isso, né? Faz parte da sociedade buscar uma solução. E, Rock. e essa solução eu acho que é assim das melhores, né? Eu tenho acompanhado, atualmente eu sou assessor jurídico da PAC de Porto Alegre, né? Então uma vez por semana eu através da internet eu faço atendimento, né, de 10 Uhum. 10 casos, 10 recuperandos Uhum. por semana. E, e aí a gente percebe assim como podia ser tudo diferente, né? É. Como os problemas são solucionáveis, né? E como também uma outra coisa que tem me chamado cada vez mais atenção, como a falta de educação Uhum. formal, eu digo, Uhum. né? Como ela é um fator preponderante assim em termos criminógenos, né? Como Uhum. as pessoas acabam se envolvendo em crimes por ignorância, Uhum. por, Uhum. por sabe, É, a não terem a educação é capacidade de libertadora, né? refletir um pouco sobre as suas Uhum. ações, né? Uhum. E eles vão aprendendo isso na PAC. Nós Uhum. trabalhamos com voluntários na área da psicologia, com pessoas que trabalham a valorização humana, com pessoas que Uhum. trabalham artes e letras, né? E especialmente na questão das letras é maravilhoso. Tu vê a produção literária deles, né? É Uhum. algo Eu vi algumas coisas que interessantíssimo. tem no Facebook. Vi uma apresentação. E eu, no início, estava naquele grupo de voluntários da PAC, Rock. E eu Aham. lamento que eu não tenha conseguido me doar para isso. Espero conseguir no futuro, mas, enfim, os caminhos da vida tomam alguns Outros rumos, né? rumos. Claro. Exatamente. Mas nessa questão, achei excelente que tu falaste da educação, porque por conta dessa atuação na Comissão de Direitos Humanos, eu acabei fazendo algumas falas para estudantes, não é?
E falando de todas as questões de direitos humanos, desigualdade social, enfim, desde a tributação, as ineficiências do nosso sistema tributário, do nosso sistema prisional, do conjunto, né? A gente acaba voltando para um lugar comum, mas que é muito verdadeiro, que é a dificuldade, né, que nós temos em educar o nosso povo. E isso está Sim. na raiz de tudo. Aham. E a dificuldade é realmente de como levar a educação para num cenário que muitas vezes as pessoas não têm que comer, né, Roque? Sim. Então, esse é o desafio, esse é o nosso desafio, né? Eu diria que é mais, e a PAC demonstra isso, ele é mais do que o desafio do Estado, ele é um desafio nosso como sociedade. Exatamente. Porque senão, né, nós não temos outra saída para o nosso Estado. Agora, o que eu acho importante também falar em termos de APAC, Roque, assim, tirando essa nossa visão de quem conhece e se apaixona pelo método, é que sob qualquer ótica, inclusive a financeira, né, sem falar em humanidades, que para mim é a principal, mas inclusive financeira, o custo de um apenado de criação de uma vaga vai aí é absurdo, né? E o custo de uma vaga numa PAC, ele é muito inferior, seja a criação da vaga, né? Seja o custo mensal de um recuperando. Sim. Então, isso em termos financeiros para o Estado, na escassez de recursos, também é algo muito importante a considerar. E não por outra razão, me parece que nós já temos a PAC em 6 estados da federação, né? Nós temos cerca de 50 PACs no país. Já é uma experiência que Exato. não existe só aqui, existe em 12 nações. Então, tem uma experiência internacional também. E mais, em 2019, nós tivemos, inclusive, uma visita do então ministro da Justiça com a ministra Carmen Lúcia, já não mais como presidente do STF, mas como ministra do STF que seguiu com essa pauta, numa PAC de Minas Gerais, exatamente para o Departamento Penitenciário Nacional adotar isto como uma política de Estado em nível Sim. nacional, o que até então, né, não se conseguiu e ainda está em andamento. Mas hoje, se a gente olhar no site do DEPEN, né, está ali com um plano de ação para Tá lá. transformar como uma política nacional. Então, demonstrando que realmente, né, é uma saída possível, mas claro, depende, e isso também eu acho muito importante, Roque, e meu agradecimento a ti e a tantos voluntários que estão na PAC Partenon, né, que é aqui de Porto Alegre, e nas demais que estão se formando no nosso estado, que tem que ter a atuação da comunidade, né? Sem um corpo de voluntários também a PAC não sobrevive, né? Então hoje, até para quem está nos vendo, se quiser fazer doação, entra lá no site da PAC Partenon, tem um espaço para fazer a doação. Opa, quase caiu aqui meu celular. Por outro lado, também, se quiser ser um voluntário, tem lá um cadastro para preencher no site. Então, nós precisamos, né? Nós vivemos em sociedade, nós precisamos humanizar e nós precisamos não só criticar, mas também auxiliar, não é, o Estado e a nós próprios a bem convivermos em sociedade, né? E a PAC, ela é tudo isso. E não por outra razão, me parece que, inclusive, figuras públicas, não é, divulgaram a PAC. Me lembro quando eu vi num programa de televisão de grande audiência num sábado, estava lá o Valdeci Ferreira, que é uma figura, né, expoente assim de Um doação desse. caldeirão? Então, Um caldeirão do não Hulk? vou, não vou fazer propaganda, vá para política, né?
mas explorou esse tema realmente porque é um exemplo de uma sociedade que pode dar certo, né? E nós precisamos dessas pequenas pílulas de esperança, né, Roque? Para pensarmos no futuro aí que vamos deixar. Eu só queria, Roque, antes de devolver a palavra, porque daqui a pouco passa e eu não cumprimentei. Tem tanta gente querida aqui, tem a Karina Contiero, a Regina Soares, a Jossana, a Daniele Lerípio, o Telmo, enfim, olha, inúmeros colegas, a Tânia Antunes, o Marcelo Duque, são muitos amigos queridos, o Alaor, a Renata, a Nara, conselheiros, o Júlio, o Fabrício, enfim, o Eugênio também, né, que foi presidente da Júris e também um grande incentivador, a Gabriela Lorenzi. Tem muita gente aí nos prestigiando e eu fico muito feliz Carlos com isso. Henrique Kuyper também está aí. Não viu, cara? Olha só. Não viu, cara? Muito legal. Eu Thiago, até vou pedir desculpas. Aline. Eu tenho medo de mexer aqui, porque vá que eu mexo aqui e apague tudo. Então, mas sintam-se todos. Paulo Cordeiro, Jerônimo Roveda, Roberto Saraiva. Sintam-se muita todos gente. muito saudados. Mas a questão do custo é um dos aspectos assim interessantes. Alguém, inclusive, fez uma pergunta sobre o custeio. Tá? Eu até vou pedir para depois. Eu acho que era Xavier o sobrenome da pessoa que fez a pergunta. Que pode entrar em contato comigo, não é? Que aí eu passo para a nossa tesoureira lá, que pode dar todas as respostas para ele. Mas, assim, ó, em termos gerais, como a APAC trabalha basicamente, essencialmente, com voluntários, tá? Então o nosso custo diminui muito, por óbvio. Tá? E a vara, né? É muito importante esse apoio do Poder Judiciário, né, Roque? Eu não sei se tu vai falar disso. Nós recebemos do governo do Estado, né, através de um convênio, nós recebemos, então, um valor de custeio que está em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300 por recuperando, por mês. Tá? Então, essa verba ela é utilizada, então, para fins de manutenção e pagamento dos salários dos poucos empregados que tem. Né? Tem uma secretária, tem o pessoal da segurança, porque né, tem que ter... funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então, ao lado do Presídio Central. Ao lado do Presídio Central, enfim. Né? Então, nós temos um grupo de seguranças e esses são os funcionários. O resto, tudo, é voluntário, é trabalho voluntário. Tá? Então, nesse sentido, é algo assim muito bom para o Estado, tá? Porque, de fato, olha, nós temos atendimento, claro que a gente usa também o atendimento médico ali da cadeia pública de Porto Alegre, quando necessário, por uma emergência, né? Mas nós temos médicos que vão lá ver os nossos recuperandos, dentistas, tá? Psicólogo, já falei agora há pouco, né? Nutricionista, tem uma senhora que faz sessões de acupuntura com os que precisam, né? Tem professores de yoga, tem, olha, é algo, né? Tem uma voluntária que faz um trabalho com florais com eles, né? Para vocês terem uma ideia, né? Tem professora de tricô, de crochê, e eles fazem. E é uma coisa impressionante, tu vê aqueles caras de 2 metros de altura, tá? Grandão, cara de mal e tal,
eles embasbacados lá fazendo coisas e se sentindo orgulhosos com os trabalhos que eles estão fazendo, né? Tendo alguma Então, responsabilidade, né, Roque? hein? Tendo alguma E, responsabilidade. Acho que isso é importante também, que nós não sim, falamos, né? Que os próprios aham. recuperandos também, eles têm Eles, responsabilidades. E isso toda, muitas vezes os torna sujeitos pela primeira vez na vida, assim, de algo positivo e não exato, sujeitos do crime. Então, é, muitas vezes é necessário isso para tirar de um círculo vicioso, né? exatamente. E tu sabe que todo serviço de cozinha, limpeza, né? Organização, biblioteca, tudo é feito pelos recuperandos. Né? Uhum, Eles se organizam, existe um núcleo lá que é chamado de CSS, que é Conselho da Solidariedade e da Sinceridade, que é formado por recuperandos, uhum, né? E que então, bom, então quem é que vai fazer cozinha essa semana e tal? Fazem como é que a gente chama isso, a tabela lá de trabalho. E eles cumprem rigorosamente aquela tabela. Né? Então, isso é extremamente importante no sentido de que eu tenho uma obrigação para com o grupo uhum, o todo, coletivo, tá? uhum, uma Um coletivo. responsabilidade. Tá? E isso é muito trabalhado com eles, essa questão, Uhum, né? Da uhum, responsabilidade que cada um tem com todos. Né? uhum, E, e o que a gente percebe lá, quando se vai, e isso, as visitas nos dizem isso, né? As pessoas que acorrem lá para visitar, não as visitas deles, né? Mas uhum, é um clima de leveza, não é um clima uhum, pesado de uhum, casa de detenção, né? uhum, De presídio e tal. Não tem essa cara. A gente só se dá conta que é um presídio porque tem grade, porque tem, né? uhum, Tem cela e tal, né? uhum, Mas não tem aquele clima ruim de tu passar e alguém cruzar os braços assim, se virar para a parede e tal, né? uhum. Há É, afeto, tá? Há Roque, todo um trabalho que, que tem um envolvimento com o amor, efetivamente. Né? uhum. E E, isso eu eu me, acho e que isso é importante também. é um diferencial importante e relevante tu referires, porque eu me lembro, quando eu estive na Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos essas discussões em 2017, envolvendo o secretário de Segurança Pública, enfim. Antes disso, nós tínhamos toda aquela discussão dos presos algemados no corrimão ali do Palácio da Polícia. Nós tivemos a Aham. discussão dos presos nos camburões, enfim, todo No esse Trovão caos da Azul. segurança pública. Isso, Trovão Azul. E eu estava grávida. E eu sequer podia ir na cadeia pública, no presídio central, porque me diziam, não, tem muito risco de tuberculose, né? Então não vai nesse ambiente, tu não pode ir nesse ambiente. Então, quer dizer, hoje é um depósito de seres humanos o que nós temos hoje, né? No, Sim, no sistema prisional convencional. A exceção ali da PECAM, que foi um trabalho, enfim, específico, premiado, né, com a atuação da Procuradoria também. também. Mas a Exatamente. exceção da PECAM, o nosso sistema prisional com PECAM 1, o nosso sistema prisional convencional, ele é um depósito de gente. Então, nós temos, né, obrigação de buscar alternativas. Né? E essa foi a genialidade da PAC. E para quem está assistindo e não conhece, o interessante é assim, a PAC, em tese, né, pode receber qualquer
apenado que tenha recebido pena privativa de liberdade em qualquer regime, fechado, semiaberto, né? O aberto. Qual é a questão? Para começar, não é, a implantação, recomenda-se que veja um perfil de preso que não seja reincidente, né, que não tenha sido, o crime não seja com grande violência, enfim, para que nós consigamos ali estabelecer e estabilizar a casa de recuperação, o centro de ressocialização. Mas, em tese, né, esse método recupera qualquer apenado em qualquer tipo de regime, né? Desde o fechado até, desde o mais restritivo até o menos restritivo. Então, acho que isso também é importante de referir. Nós já estamos agora numa fase, estamos já com 1 ano e 6 meses, né? E já tivemos já tivemos um rodízio de presos, já teve presos que saíram por força de livramento condicional, por progressão de regime e tal, né? Então, mas só para aproveitando o teu mote, né? É qualquer condenação e por qualquer pena, né? A exigência é que a situação jurídica esteja definida, ou seja, a condenação tem que ter transitado em julgado. Não é para preso provisório, portanto. Provisório. Né? E atualmente nós só estamos trabalhando ali na APAC de Porto Alegre, na APAC Partenon, com o regime fechado. Porque nós estamos fazendo a segunda etapa agora do planejamento ali da reforma, né? Reformando o prédio onde os presos, os recuperandos do regime semiaberto cumprirão a sua pena. E quero dizer para vocês assim, ó, que tem muita gente que me diz assim, mas aquilo ali esse tipo de cadeia é para preso bonzinho, né? Para preso obediente e tal. Olha, nós não falamos em crime lá dentro da PAC. Tá? Aliás, tem um mandamento lá que lá entra o homem e o crime fica do lado de fora. Mas eu, pela força do meu trabalho, ali, da minha função, eu acabo trabalhando com os processos deles, enfim, né? E eu quero dizer para vocês que nós temos presos assim com penas altíssimas, né? Com penas muito largas e com crimes também bastante graves. Né? E, no entanto, as pessoas que estão lá estão cumprindo as suas penas e ninguém sente medo delas. Tá? Elas não são... Tá? E isso eu acho interessante, sabe? As pessoas não saberem. Né? Eu acho que assim, ó, prisão é para tu cumprir a pena, cadeia é para tu cumprir a pena. A questão do crime já foi decidido lá iniciou lá na investigação policial e já foi decidido depois no judiciário. Tá? Então, esquece o crime, agora vamos nos fixar na pena. E é bom a gente não saber por que crime o sujeito foi condenado, porque há uma tendência natural das pessoas fazer um juízo moral. estabelecerem um juízo moral, exatamente. Né? E, inclusive, entre os próprios presos, né? Todos nós sabemos que existem uns códigos morais, né? Dos presos que não aceitam determinados crimes e tal, e maltratam, né, autores de certos crimes. Então, isso então, isso é uma questão também interessante. E acho importante, assim, eu quero que a gente possa vir falar aqui de uma PAC feminina também, né? Acho que essa é uma outra demanda relevante, né? Porque hoje, até para esclarecer, hoje o que nós temos em termos de Estado, não é? É uma PAC masculina.
E a criminalidade de mulheres tem aumentado, né? Então é importante Sim. também nós termos espaços de ressocialização para mulheres E, também, né, com essas e- características. então, quero te dar uma boa notícia de que já está sendo Movimentadas, gestada essa ideia, né? isso. E quem está, vamos dizer assim, levando essa ideia é a nossa colega, a Simone Schroeder, né? Schroeder. E, Uhum. e sem dúvida, sei lá, em breve é capaz de sair, né? Bom, pelas minhas contas, nós temos ainda 5 minutos aí até que o O Instagram Instagram aí nos, nos corte derrube. a conversa, né? E eu só queria aproveitar para falar uma coisinha que tu havia me chamado a atenção, no fim eu não falei, que é sobre o auxílio do Poder Judiciário Ah, isso. Eu também queria falar. né, Uhum. e do Ministério Público. É. Nós, para fazer tudo que nós fizemos, botar móveis, vestuário, cozinha, etc., a gente precisava Uhum. de dinheiro para isso, né? E Uhum. nós tivemos um auxílio muito significativo Na vara do de Poder execuções também. Judiciário, Uhum. através da VEPMA Uhum. e da Justiça Federal, que Uhum. também nós apresentamos um projeto e, através das penas alternativas lá Uhum. Uhum. como é que chama, das prestações pecuniárias, né? Uhum. Eles, então, endereçam esses valores para projetos que são apresentados. Então, isso nos auxiliou sobremaneira, assim, para que a gente pudesse ter aquela alavancada Uhum. inicial, assim, para começar, né? Foi, Eu sem trouxe dúvida, esse, muito importante. eu trouxe E o esse Ministério tema. Público é outro que botou muito esforço, muita energia Uhum, e botou institucional. muito dinheiro também para Uhum. reforma do prédio e tudo mais, né? Então, Uhum. somos gratos a Uhum. essas instituições, né? Não, é o legítimo acerto, né? É um acerto no sentido da correção, né, dessa atuação conjunta e uma atuação concertada mesmo, né, Roque? Por isso que eu fiz questão de Exato. referir, e inclusive agora, em um período de pandemia, e voltando ao assunto, né, de início, que hoje nós tivemos a interdição do Presídio Central por conta das condições sanitárias e casos de coronavírus, quer dizer, é uma realidade completamente diferente que nós temos ali muito próximo, né? E graças à atuação de todas as instituições e da sociedade, né? E aí não estou falando só de instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, estou falando também de OAB, estou falando de todo o sistema de Sim. justiça criminal em conjunto com o voluntariado, com a sociedade. E agora, inclusive, confeccionando máscaras, né, Roque? Eu vi uma Exato. informação de que em julho chegaram as máquinas de costura e estão sendo Isso mesmo. confeccionadas máscaras na Partenon. Então, assim, eu penso que é dessas experiências que tem que ser divulgadas e daí a importância É, das nossas terças humanas. Eu adorei o nome que a comissão escolheu. Não sei se foi a comissão ou foi a nossa comunicação social. Enfim, adorei é. o nome. Eu acho que tomara que nós Isso é consigamos coisa do Rodrigo humanizar. Pugina. Isso tem É, a que cara do Rodrigo seja. Pugina. É muito legal, Rodrigo. Foi Vamos muito bom o humanizar nome. não só as terças, mas se não podemos humanizar a semana, o mês, que pelo menos as terças nós humanizemos. Então, eu agradeço muito, Roque. Falta aí um minuto para nós encerrarmos e te parabenizo por teu trabalho, seja na comissão, há muitos anos, né, na OAB, seja na APAC, enfim, e como Ah, professor, né? Tantos alunos seus assistindo, coisa boa, é verdade. e que estão Obrigado. conosco.